Começa agora, Estevam com você especial. Eu vou conversar com 3 surdos. Porque eles já estudam faculdade. Você pensava que o surdo não conseguia chegar à faculdade? Consegue sim. E eu vou conversar com esses 3 surdos. Olha só. Meu nome é Jorge e esse é o meu sinal visual. Você? Olá, olá! O meu nome é Matheus e esse é o meu sinal visual. E você? Oi, meu nome é Franciele e meu sinal visual é esse. Então agora eu vou começar a perguntar. Por que você escolheu o curso de design gráfico? Por quê? Então, o curso, porque eu tive vontade, porque no passado eu via televisão, via os desenhos, ficava assistindo, sentia, eu gostava daquilo. E no futuro eu pensei, eu vou procurar algo na área, mas não achei nada que tivesse interpretação, era muito difícil. Aí, depois de um tempo, né, eu encontrei um surdo e ele falou, não tem, eu falei para ele, não tem curso de design com interpretação. Aí ele me disse que no IF tinha, é verdade? No IF tem? Vou lá ver, com meus próprios olhos. Aí eu fui, tem intérprete? Ah, que bom, deixa eu ver como que é, me mostra. Ah, sim, aí passou o tempo, eu consegui passar na prova, fui aprovado, passou um tempo de novo. Eu achei um pouco difícil, assim, as palavras, a escrita, um pouco difícil, mas foi passando o tempo de novo, os alunos foram acompanhando junto comigo, me ajudavam a esclarecer algumas coisas, eu aprendi a gostar do design. E como é a comunicação com professores e alunos dentro da sala de aula? Como é? Os professores escrevem na lousa, aí o intérprete vai vendo. Eu senti um pouco de diferença, às vezes esquecia que eu estava ali, apagava, era escuro, tinha algumas coisas que eu não conseguia entender, mas eu fui perguntando. Aí pessoas me explicavam, com o tempo foi esclarecendo. E por que você escolheu o curso de licenciatura em teatro? Por quê? Então, primeiro porque eu gosto, sim, desse curso. E eu quero no futuro também mostrar, né, que os surdos eles podem sim ser atores, também podem ser professores, eles podem ser poetas, diversas coisas, né? A gente gosta desse sentido. No Brasil existem poucos surdos, né, que ainda precisam mostrar que falta os surdos nesses espaços, nessas áreas. Parece que no Brasil os ouvintes são superiores aos surdos. Mas não. A gente pode sim chegar ao nível de igualdade. Isso é importante. E precisa ser, né, persistir nessa luta, por exemplo, na novela, televisão. Mas só ouvintes fazem isso? Não. Eu sinto isso, que falta, nesse sentido, mostrar, provar que os surdos podem sim chegar a esse nível. E os surdos sabem fazer isso. Eu torço para que no futuro a gente possa continuar nessa persistência e nos estímulos de informação. Verdade, é muito importante. E você, por que escolheu o curso de licenciatura em letras? Porque o meu sonho é no futuro fazer adaptações em português, porque não tem aqui no Brasil. Sou a única surda. Porque eu sinto que no futuro, fazer as adaptações para os surdos, eles vêm e sentem que as letras libras eles não conseguem se expressar. Aí nos sinais eles conseguem, parece que eles vão se sentir felizes. Parece que o português é pesado, precisa trocar, precisa se tornar leve. Então eles vão gostar disso. É verdade, porque às vezes as pessoas não sabem o quê? Que a primeira língua do surdo, qual é? É a Libras, não é o português. Sabia disso, não é? Então é muito importante que os profissionais possam fazer adaptação, porque às vezes a palavra para o surdo não é muito clara. Precisa fazer adaptação dos textos. É muito importante. Como é que você percebe a adaptação do português? A minha leitura em português ela é pesada. As palavras são embaralhadas, então a adaptação torna as frases mais curtas, próprio para sinais, e aí eu vejo e entendo melhor, dá para entender. E você, percebe essa dificuldade também nas palavras em português? Percebe isso? Sim, então, porque parece que é pesado, né? Por exemplo, os roteiros para ator, as leituras de texto, às vezes parece um pouco difícil. Não conheço algumas palavras, né? Profundas assim no português. Então o intérprete sempre está me ajudando, dando significados às traduções, né? Para que a gente possa entender claramente e consiga É verdade, ir bem. Isso é muito importante. Né? Precisa ter respeito, né? E você, qual a importância da Libras na vida de vocês? Qual é? Para mim, a primeira língua é os sinais, depois o português. Primeiro, os sinais é muito mais claro, dá para entender. O português, as letras libras, a datilologia é pesado, eu demoro para memorizar as palavras, aprender, aí que eu vou conseguir.
Também, por exemplo, a gente precisa tentar, às vezes a gente não conhece as palavras, o intérprete está sempre nos ajudando, auxiliando, sempre fazendo essa troca entre os sinais. Também tem as expressões, né, faciais, a gente vai se ajudando um ao outro, sempre existe essa troca sobre o português, o significado naquilo na língua de sinais, porque a nossa primeira língua é a língua de sinais. Também eu quero conhecer todas as palavras e a língua de sinais junto, entendeu? Você? Eu, no passado, estava com os ouvintes, né? A vida não era fácil, não, era difícil. Foi passando o tempo, tive contato com os surdos e fui aprendendo sinais. Eu vi que aquilo era um pouco diferente, era escrito em português, as palavras difíceis, né? Mas eu fui passando, tendo experiência, fui absorvendo aquilo para mim e consegui através desse contato. E vocês? Como começaram a aprender Libras? Então, eu lembro, né, por exemplo, quando eu comecei aprendendo língua de sinais, né, com a idade mais ou menos de 13, 14 anos, por aí, mais ou menos. Né, eu tinha um contato com os surdos, era bem pouco na realidade, mas eles me ensinavam, né, os sinais. Esse foi o meu primeiro contato, mesmo eu ganhei meu sinal, meu sinal visual. E aí é prova mesmo de que a língua de sinais ela é muito eficaz. Né? Eu fui começando a me desenvolver, aprendendo sempre um pouco mais de Libras, e agora, por exemplo, no IF, tem os intérpretes, por exemplo, o Estevam, tem a surda Franciele, né, que vão sempre me ajudando, me dando os sinais, e hoje em dia eu gosto muito. Foi uma reviravolta na minha vida a língua de sinais. Eu acho muito melhor. E você? Ano passado, eu comecei com 5 anos a aprender alguns sinais e também junto com a fono, não fiz profundo, né? Algumas palavras. Depois, junto, fui aprendendo sinais, depois falando, né? Depois eu fui crescendo, usando a Libras, melhorando minha habilidade. Aí a família, algumas me ajudavam às vezes, mas na escola que eu fui aprendendo, foram me ensinar. Minha mãe junto me ensinava algumas palavras em português, mas eu achava difícil. Minha mãe me ajudava a ler algumas coisas, aí foi ficando mais claro. Quando eu fui entendendo as palavras, eu fui amando a literatura. É importante que, às vezes, a família, depois que descobre que a pessoa é surda, né? Ela não faz nada, não procura escola, não procura apoio. É isso aí mesmo. Assim como a Franciele falou, né? Por exemplo, nas escolas, né? Falta muitas vezes o pedagogo que saiba a língua de sinais, porque não tem para criança surda, né? Como é que ela vai aprender se ela não está escutando nada? Parece que a mente dela fica vagando e o professor só quer saber de ensinar oralmente, fala, e o surdo está lá dentro da sala. Isso não é inclusão, né? Falta intérpretes, por exemplo. Impossível. Falta, né, o aprendizado da língua de sinais, o alfabeto manual. As crianças precisam começar a se desenvolver. Igual, por exemplo, as pessoas que vão aprendendo inglês. É difícil, mas precisa ser sempre uma evolução, por exemplo. Verdade. E por que vocês acham que ainda poucos surdos conseguem ingressar na faculdade? Por quê? A prova para passar na faculdade, dá um pouco de medo, uma preocupação, o que vai cair. Mas tem que ver. O design era o quê? Letras, datilologia, as cores, os elementos, os tecidos, a fotografia, vastas técnicas, a escrita, as palavras, muitas coisas, as cores para ver, assim, identificar é difícil. Aí vai passando o tempo, a gente vai vendo, aí não desiste não, eu fui me esforçando. E os ouvintes também me aconselhavam, me ajudavam com o básico, ia passando o tempo e a coisa ia ficando profunda, um pouco pesada, e o tempo ia passando, mas eu fui conseguindo. Com o tempo eu gostei e nunca vou desistir, eu quero continuar sempre estudando. Porque ainda eles não conseguem, tem muitas barreiras. Porque, por exemplo, na prova, vai preparar a prova, algumas não tem adaptação. Aí eu vou ver, não tem qualidade na escrita, os professores esquecem dos surdos. Aí você pergunta, olha, tem adaptação no texto? Não, todo mundo tem que fazer igual. Eu fico olhando como? Aí eu tento fazer sozinha, chamo o intérprete, ele me explica alguma coisa. Aí depois, na primeira vez, eu fiquei meio desesperada, mas na segunda vez eu fui me acostumando, esperava o intérprete um pouquinho, escrevia, mostrava para ele ver. Aí eu fui conseguindo. No futuro, tomara que isso mude. Pois é, porque os textos, né, tem muitas barreiras. Às vezes a gente não sabe, por exemplo, as palavras, né? Parece que os textos são pesados na faculdade.
Parece que as palavras são difíceis, são palavras que às vezes a gente não conhece, né? Então a gente fica preocupado, angustiado. E aí a gente percebe, né, por exemplo, que fala o significado das palavras, mas a gente sempre pergunta as dúvidas ao intérprete, procura na internet, né, ok. E também vê no YouTube. E aí eu percebo, por exemplo, que os ouvintes parece que fazem leitura super rápido, parece que é fácil para eles. E pra gente que é surdo, parece que a gente não consegue, demora na leitura, e a gente fica ali demorando as palavras, às vezes a gente não conhece e pergunta os sinais, né, para cada palavra, procura na internet também. E é um pouco mais difícil pra gente, por exemplo, né? Mas é uma questão mais cultural, porque cada um, depende de cada um a questão do ensino do português, como isso vai ficar dentro da mente, né? E nas escolas, por exemplo, no passado não tinha um intérprete, né? Não tinha nada. Então, é só isso. E hoje esteve com você está especial, porque nós temos uma plateia de surdos aqui, né? Olha só. E agora vocês podem perguntar, tá bom? Podem perguntar, podem perguntar. Quem quer perguntar? Pode ir. Então, no curso de design, algumas coisas como forma de preparar as coisas e tal, é algo que você cria mesmo, você mesmo? Então, o design prepara basicamente o quê? Por exemplo, né, tem empresa, aí você vai entrar naquela empresa, eles tiram uma foto, o desenho, talvez o logotipo da empresa, né? Passa uma cola, vai na estrutura, no quadro branco, passa a ferramenta e cola na camisa como se fosse o uniforme da empresa, entende? Aí vende diversas coisas. Pode perguntar. Franciele, deixa eu te perguntar, você faz letras aqui no IF, é uma escolha sua que você fez desde criança? Tá certo. Então, no passado, quando eu era criança, eu fui aprendendo aos pouquinhos, não foi rápido não, demorou na escola, entendeu? Porque demorava as palavras, aos pouquinhos, os verbos, depois eu fui aprendendo com o fono junto, aí eu fui entendendo, junto com os sinais. Agora uma pergunta pro Matheus, quem? Cara, como que você faz? Você dança, você atua, faz performance de mulher, de ouvinte, diversas coisas. Como é que faz isso? Então, certo, sim. Tem, por exemplo, a dança, né, o teatro, a performance, a própria poesia, né, na questão da dança no teatro também é importante, por exemplo, o surdo pode dançar perfeitamente, os textos adaptados para poesia surda, a questão dos movimentos, entende? Eu, por exemplo, eu gosto muito, porque é o meu próprio jeito, né, de pensar, né, a configuração, por exemplo, da dança, a configuração do planejamento de como fazer esse posicionamento no palco. Eu gosto. Pergunta para Jorge Jefferson, quem? Você sabe, por exemplo, um trabalho de design, você vai na casa da pessoa, aí a pessoa te chama lá, escolhe qualquer coisa, vai qualquer trabalho, aí chama você e depois, sacanagem, não te paga, aí você fica sem seu salário, como que faz? Calma aí, por exemplo, a argila. O que é argila? É como se fosse uma massa que você vai modelando, né? Aí eu vou preparando ali, faço alguns ajustes, vou cortando, pego o modelo do rosto, do corpo, do braço, qualquer coisa do tipo. Vou cortando, aí vou modelando, vai passando, né, uma orelha, um nariz, os olhos, o rosto. Cada coisa daquela ali eu vou preparando e vou vendendo e ganho assim o dinheiro. Legal. Então, olha só, às vezes alguns surdos têm medo de vestibular, né? Vocês já conseguiram passar na faculdade. Então, agora vocês deixam um recado para todos os surdos que estão vendo a gente agora, para evitar o medo, né? Não precisa, né? Dá um conselho agora. Eu no passado, eu fiz a prova, passei, fui bem sucedido, né? Os alunos lá na sala, na faculdade, eu ficava um pouco preocupado, como é que vai ser difícil, os professores, o intérprete, a explicação, a comunicação é meio difícil, fiquei um pouco desesperado, não conseguia, mas eles foram explicando com calma, foi passando o básico, passando o tempo, eu fui vendo o quê? As palavras, as cores, apresentações, oficinas, várias cores e tal, fui desenvolvendo, e aqui o professor foi me conquistando com aquilo, os alunos, todas as pessoas iam trocando experiências comigo, e eu fui passando tempo e aprendendo e consegui esclarecer, entendi perfeitamente o que era, perdi o medo, aquele medo ele acaba. E o seu conselho?
Então, não precisa ter medo não, gente. Porque assim, aqui no IF, precisa aproveitar porque tem intérprete, gente. Olha só, por exemplo, você faz a leitura dos textos, né? Então, primeiro você escolhe qual faculdade você quer fazer, ou curso técnico, né? Aquilo que for a sua opção, aquilo que você deseja. Então você faz a leitura dos textos, se você não conseguir entender, pergunta o intérprete, que ele vai te explicar claramente qual opção você pode marcar, né? E aí depois, no segundo momento, você vai fazer uma redação e viu que você conseguir passar, não precisa ter medo, não. Aproveita, porque tem intérprete, gente. Antes você precisa estudar, tá, gente? Isso é importante. E aí depois eu torço para que você consiga passar. Você? Resumindo, um conselho que eu tenho pra você, não tenha medo. Porque, ó, nós também tínhamos medo, mas depois a gente trocou, a gente se posicionou. Porque a escrita, em português dá um pouco de medo, mas quando respeita a identidade, a cultura surda, a escrita fica leve. Então dá pra escrever, porque você, ó, qual sonho você tem? Você quer ser o quê? Você vai conseguir ser um bom profissional. Eu tinha o sonho de ser professora de literatura, eu amo isso, quero ensinar. Sim, E deixa você eu quer falar. o quê? Tamo junto. Por exemplo, na minha opinião, né? Por exemplo, os surdos, né? Que cada um de vocês que querem trabalhar, né? Ou procuram ainda emprego e tem dificuldade porque não tem a certificação, não consegue porque não tem, precisam procurar, né? Praticar, aprender mais. Aqui no IF, vocês precisam aproveitar, gente, sabe? Cada um de vocês. E tem o desejo, sabe? De aproveitar, porque aqui tem intérprete. Nas outras instituições não tem. É muito difícil isso, gente. É pior. Então, por exemplo, como que vocês vão fazer? Então, faz como, né? É verdade. Só resumindo aqui, é muito importante o quê? Não desistir. Você precisa tentar. Porque se você não tentar, como vai conseguir? É impossível, né? Não é verdade? Verdade. Muito obrigado, Franciele. De nada. Muito obrigado, Matheus. De nada. Muito obrigado, Jorge Jefferson. E obrigado a você também por ter visto esse vídeo. E eu volto com outro vídeo. Estevam com você. Tchau. 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 Tchau.